Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui vamos ensinar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes. E eu sou a Roberta Maldonado. Neste episódio vamos dar seguimento aos períodos sensíveis. E neste episódio vamos falar sobre o período sensível do movimento. Como sempre, vamos iniciar o podcast com a pergunta padrão. Roberta, o que é o período sensível do movimento? Olá, Marcelo. Olá, gente. Olha, desde os primeiros momentos de vida do bebê fora do útero, nós já podemos observar a busca pelo controle dos movimentos, né? Os bracinhos e as perninhas estão sempre agitados, os movimentos são bruscos, né? Aparentemente sem objetivo. Nas primeiras horas após o nascimento, os bebês colocados no colo da mãe, eles já se movem em direção ao peito, né? Nos próximos meses, a motivação intrínseca da criança para se movimentar, ela vai dominar quase todos os seus outros instintos, né? E tudo que ela precisa é de uma plataforma firme e de espaço para se mexer sem parar e sem motivo aparente, para que ela se desenvolva, né? A criança coloca toda a sua energia nisso, né? Numa janela de 1 ano aproximadamente, ela vai passar de agitar os bracinhos e as perninhas, né, para rolar, depois ficar sentada, sozinha, engatinhar, ficar de pé e eventualmente caminhar. Tudo acontece muito rápido e exige muito da criança, né? Acontece que se locomover, sair do lugar sem ajuda, é só o começo. Quando a criança descobre que ela pode se deslocar sozinha, o mundo se abre para ela, né? E a vida dos pais muda para sempre. E qual a idade em que a criança está nesse período sensível, no período sensível do movimento? Pois então, do nascimento até os 4 anos e meio aproximadamente, tá? Não é só que a criança esteja mais apta a desenvolver sua coordenação, não. O fato é que a criança, nessa fase, só aprende através do movimento e dos sentidos, tá? Ela só aprende tocando, fazendo, imitando a gente. Então, eu acho que as pessoas não se dão conta do quanto esse fato é determinante quando você lida com crianças pequenas, seja na escola ou em casa. Criança pequena sentada, quietinha, assistindo alguma coisa, não é melhor do que a criança andando para cima e para baixo. Aliás, preocupe-se, tá? Se o seu filho ou se a sua filha de menos de 5 anos só quer ficar na frente da TV. Né? O comum é assistir alguma coisa e depois fazer alguma coisa. A criança observa as coisas, ela até para, né, para escutar uma história, para ver um desenho, mas para ela absorver qualquer conhecimento, ela precisa usar o seu corpo e as suas mãos. Tá? Por isso é que eu sempre digo que não existe dar aula para criança com menos de 6 anos. Ela precisa experimentar para aprender. Mas, Roberta, não é muito mais seguro uma criança assistindo um desenho na TV do que saindo correndo pela casa para um lado e para o outro? À primeira vista é isso que parece, né? Mas a criança que se move pouco, ela tem menos equilíbrio, ela tem menos força muscular e acaba tendo quedas mais perigosas, né? A criança que tem espaço e tem oportunidade para correr e de cair 1000 vezes, ela vai se arriscando gradativamente, ela vai aprendendo inclusive a cair, né? Ela corre mais rápido e ela tem mais equilíbrio. Eu trabalhei muitos anos em escolas infantis e realmente as crianças mais agitadas, elas caem mais, tá? Mas elas raramente se machucam para valer na escola. E é claro que vai ter gente que vai discordar, mas proporcionar espaço e tempo para a criança correr e se mexer e dançar, e que seja em casa, com vídeos na televisão, com vídeos no tablet, aumenta o equilíbrio dela e diminui as quedas a longo prazo. Tá, e aproveitando o gancho, você se lembra de alguma história em que isso foi demonstrado?
Ah, engraçado, porque a gente fala de movimento, você sempre pensa em correr, dançar e tal, né? Mas movimento é tudo, é movimento dos dedos, das mãos, do rosto, do pescoço. A criança, nessa fase, ela está descobrindo os movimentos e ela está testando continuamente. Você não vai ver uma criança parada em nenhum momento, porque ela está testando e ela está fortalecendo os seus músculos e ela está desenvolvendo o seu equilíbrio, né? Na escola, agora, ela imita o tempo todo. Ela olha para o adulto, ela imita o jeito do adulto caminhar, ela imita o jeito que você pega as coisas, que você coloca as coisas sobre a mesa, o jeito que você fecha e abre a porta. E na escola isso fica bem evidente pra gente. E teve um caso numa escola infantil que eu trabalhei, a gente tinha uma professora, né? Eram 4 professores na sala, 4 diretores que a gente chama, né, em Montessori, e 25 crianças. Essa professora usava óculos e ela continuamente empurrava o óculos para cima no nariz, né? O óculos estava um pouco frouxo, eu não sei se virou um hábito mesmo dela. E a gente percebeu que tinha 2 alunas que estavam fazendo isso o tempo todo também. Acontece que essas menininhas não usavam óculos. Elas estavam só imitando a professora. E aí ela se deu conta disso e começou a ter mais cuidado, a evitar fazer esse gesto, porque para as crianças não tinha o menor sentido, né? Elas estavam fazendo aquilo só porque o adulto fazia. Isso você vê continuamente. Você falou sobre imitação, né? A criança ela tende a imitar os comportamentos que a gente não quer que elas imitem, né? Não, eles imitam tudo. Não é só as coisas erradas, não. Não, de forma nenhuma. Tudo que as crianças fazem, ela aprendeu em algum lugar. Normalmente com os pais ou com os professores, né? Com quem ela passa mais tempo. Criança não julga o que é certo ou o que é errado. Especialmente nessa época, que é a época da mente absorvente, ela não tem filtro, né? O que ela precisa fazer é observar e praticar, e é isso que elas fazem. Então, se você é cuidadoso na hora de fazer as coisas, faz as coisas com delicadeza, com objetividade, a criança, ela pega isso, ela te imita. Inclusive, é uma função do adulto, quando está perto das crianças, ser consciente dos seus atos, porque a criança está te observando o tempo todo, né? Nem sempre ela vai conseguir fazer as coisas com perfeição, porque ela ainda não tem a coordenação motora do adulto. Mas saiba que ela está te observando o tempo todo, né? Os pais reparam muito isso na linguagem, mas nem tanto no movimento, nos trejeitos. Mas é muito comum. Tá, então a gente está falando que a criança ela precisa se movimentar, né? Mas e se ela mora num apartamento ou um local muito pequeno, né? Durante esse período sensível, isso pode afetá-la? Olha, primeiramente é importante entender que quando a gente fala de movimento, nós não estamos só falando dos movimentos que usam os grandes grupos musculares, né? Como correr, pular, nadar. Nós também estamos falando de todo e qualquer movimento que a criança executa com os dedos, com as mãos, mesmo sem sair do lugar, tá? Do nascimento aos 4 anos e meio de idade, as crianças estão mais interessadas a aprender a usar utensílios, a fazer as coisas por si mesmas, a servir a própria água no copo, assim como subir em tudo e correr para todo lado. Ter espaço para correr é maravilhoso, né? Ter quintal na casa, playground no prédio, é ótimo. Mas se não é o caso, ainda assim dá para a gente proporcionar para a criança maneiras de desenvolver o equilíbrio, de experimentar com o movimento, né? A gente sempre fala de preparar o ambiente. Uma grande ajuda que o adulto pode dar nessa fase é liberar espaço, né? Se o apartamento é pequeno, tenha só a mobília essencial enquanto a sua criança é pequena, tá? Encoste a cama na parede, libere espaço no centro da sala. Por exemplo, Marcelo, você já visitou a escola que você estudou quando era pequeno? Ou a casa em que morou? Já. Depois de muitos anos, voltei e ainda comi um salgado lá na cantina. Mas o que você achou do pátio? Nossa, é muito menor, né, do que eu lembrava, né? As salas são muito menores do que a gente lembra, né, quando estuda, né?
Exatamente, a proporção é diferente. Então, às vezes, você acha seu apartamento pequeno, mas um espaçozinho extra que você dá para o seu filho brincar, para ele é um mundo, sabe? Então, às vezes, a gente se cobra demais que tem que ter espaço para a criança, mas se você liberar espaço do espaço que você tem, a criança já vai usar aquilo, usufruir daquilo da melhor maneira possível, tá? Eles vêm programados para isso. Você só precisa dar espaço, tá? Então, além de liberar espaço, para aumentar o estímulo, né, você também, de preferência, saia com a criança diariamente, né, depois da escola, caminhe com ela o máximo possível, né? Eu sei que isso é difícil às vezes. No fim de semana, vai numa praça, num parque, especialmente para que ela tenha contato com a natureza, com os elementos, né, e com as pessoas. Você falou aí sobre sair de casa, né? Nesse momento, né, que estamos vivendo com o coronavírus, de distanciamento social, confinamento, né, para ser mais exato, você acha que isso pode ter sequelas lá na frente, esse tempo de confinamento, esse tempo encarcerado, entre aspas? Eu acho pouco provável, viu, Marcelo? Olha, o fato da criança não poder sair de casa por algumas semanas vai afetar seu desenvolvimento motor, né? Tem crianças que ficam hospitalizadas por meses e ainda assim não apresentam sequelas, né? A criança é programada para se desenvolver, ela acaba compensando o tempo perdido, né? Mas para que elas não fiquem muito ansiosas, entediadas dentro de casa, aí sim vai depender dos pais que esse momento não fique na memória como um período tão negativo, mais do que ele já é, de fato. E olha que eu não estou falando de brincar com a criança o tempo todo. Isso nem é viável, né? Ela sabe, ela precisa se entreter sozinha também. Mas é dar ideias, né? Organizar o espaço, organizar a rotina, de forma que a criança tenha a oportunidade de se movimentar dentro da casa, né? Ajudar na preparação dos alimentos, arrumar a própria cama, varrer o chão, tudo isso a criança pode fazer em casa e ajuda muito a lidar com esse tempo que não tem escola e não pode sair. Eu vou até mencionar um filme aqui. Não assista se você está muito sensibilizado, muito sensibilizada com esse momento que a gente está passando, porque é um filme baseado em fatos reais muito duros, né? Baseados num sequestro, mas ele mostra exatamente o que uma mãe foi capaz de fazer para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do seu filho, que nasceu em cativeiro, mesmo ela estando presa com ele num único cômodo por anos, tá? Ela criou uma rotina de exercícios para ele, ele participava das tarefas domésticas e ele alcançou o desenvolvimento motor das outras crianças da sua idade, mesmo não tendo acesso ao mundo lá fora, tá? O mundo dessa criança era o quarto, inclusive o filme se chama O Quarto de Jack. Além do filme, você teria mais alguma dica para os nossos ouvintes, né, de como manter as crianças se movendo e aprendendo em tempos de escolas fechadas? Olha, eu vou falar de novo. O filme eu nem recomendo se você está muito sensibilizado com esse tempo, porque não é um filme alegre, tá? É um filme lindíssimo, mas é um filme que te deixa muito reflexivo logo em seguida. O que eu acho primordial, não só para a criança, como para os adultos, nesses tempos de confinamento, é ter uma rotina, né? Mas ao invés de impor isso para a criança, você pode negociar com ela, né? Fazer uma lista das atividades do dia, colocar os quadrinhos para que ela marque o X. Eu acho que eu até mencionei isso no último podcast. À medida que o movimento, né, desenvolve a coordenação fina e grossa da criança, se mover também oferece a ela a oportunidade de testar o seu ambiente, né, e aprender com a resposta. O nosso objetivo como adulto, como educador, como pais, tem que ser de dar às crianças amplas oportunidades de aprender que o mundo é um lugar seguro e confiável, né, que responderá a elas de forma consistente. É física, né? Então ela tem que saber que se ela corre muito rápido, a queda vai ser mais brusca. Com isso em mente, nós, montessorianos, incentivamos os pais a prepararem ambientes para as crianças nos quais a resposta física corresponda à ação da criança. Por exemplo, o mundo ao redor da criança deve responder da mesma maneira aos mesmos estímulos
repetidamente. Para crianças pequenas, por exemplo, né? Você vai evitar aquelas cadeirinhas infláveis ou assentos com mola, que aumenta o impacto do movimento dela. Então, quando a criança salta suavemente, a sua cadeira não deve responder visivelmente, né? Senão ela não vai entender o esforço que ela precisa fazer para sair da cadeira. Então, fazer isso mina a veracidade das lições que a criança está aprendendo sobre a sua força ou sobre o impacto. Então, você deve escolher brinquedos de montar que permitam ao seu filho causar ação de forma independente, em vez de brinquedos eletrônicos, né, que exigem apenas que ela aperte um botão, por exemplo. Ofereça ao seu filho vários níveis para subir, várias texturas para percorrer, o tempo suficiente para navegar, né, pelo seu próprio ambiente, sem a sua ajuda, né? Tenha paciência, a criança demora mais para fazer certas coisas, mas ele precisa dessa oportunidade. O quartinho montessoriano, né, que ficou famoso uns anos atrás, o objetivo é realmente dar acesso à criança às roupinhas dela, né? Dar a ela o direito de subir e de descer da cama, sem o risco de cair. Esse direito é libertador, né? O banquinho para que ela use a pia do banheiro sozinha, as caixas com os brinquedos ao seu alcance, tudo isso ajuda no desenvolvimento motor da criança. O respeito ao período sensível, ao movimento de uma criança, requer outras acomodações no ambiente, né? Então, para permitir que o seu filho se mova livremente, você também deve fornecer um ambiente dentro do qual seja seguro fazê-lo, né? Cobrir todas as tomadas, evitar quinas, né? Cobrir. Já hoje em dia você já encontra tudo que você precisa para manter a casa um pouco mais segura para o seu filho poder andar, correr livremente. E no ensino de inglês, como que a gente pode usar esse período sensível a favor disso? Olha, quando a gente ensina inglês para criança, você usa muita música, muito movimento e muito artesanato, né? A criança está fazendo sempre alguma coisa. Porque, como eu sempre digo, e é muito difícil para os adultos entenderem isso, porque a gente já aprende com alguém te ensinando alguma coisa. A criança ela não aprende com ninguém ensinando. Ela aprende com exemplo, ela aprende com imitação e ela aprende fazendo ela mesma, né? Você só é um guia mesmo. Então, na hora que ela está falando inglês, que ela está aprendendo inglês, você tem que oferecer músicas com coreografias. Então, ela vai associando as palavras às ações, né? Você tem que, sempre que apresentar um vocabulário, nem que sejam cartões, usar objetos de verdade para que ela toque e associe com a palavra. Assim como você faz na hora que você está ensinando português para o seu filho, é como a gente faz na hora que está ensinando inglês, uma segunda língua, uma terceira língua. A criança, diferente do adulto, ela só aprende fazendo. O adulto também aprende fazendo. E às vezes aprende muito mais rápido e é muito mais prazeroso aprender fazendo, né? Mas a criança, ela não tem escolha, ela só aprende assim. Você pode passar um dia inteiro falando para a criança que carro é car. Se você não mostra para ela, se você não brinca com ela ao redor da casa dirigindo um carro e falando beep, beep, here comes my car, ou o que for, ela não associa. Ela usa o corpo inteiro para aprender. Tá, e nesse movimento todo, que hora que a criança fica quieta? Olha, não fica, Marcelo. A criança, ela vive para aprender. Ela está constantemente buscando algo para fazer, porque ela está aprendendo o tempo todo. Ela tem uma curiosidade dela constante. E a criança quietinha, ela é preocupante. A não ser que ela esteja quietinha, fazendo alguma coisa, concentrada, usando mente e corpo para um mesmo objetivo. Tá? A criança concentrada, ela precisa ter corrido um pouco, ela precisa ter se movimentado um pouco para se sentar e poder focar numa atividade mais quieta. Então, esperar que uma criança fique quieta, sentadinha no lugar, e eu sei que a gente espera isso delas, né? Eu acho uma crueldade. A criança, ela não se mexe porque ela quer te pirraçar, porque ela quer te desobedecer, não. Ela se mexe porque ela não consegue ficar parada, tá? Isso vai vir com o tempo, mas ela só vai conseguir ter controle sobre o seu corpo e a sua
ânsia, essa urgência de se mover, quando ela já controlar bem os seus estímulos, os seus reflexos. A criança esquece, você pede para ela, fica quietinha, 1 minutinho só. Peraí, não mexe, senão você vai cair da cadeira. Você vira, a criança cai, porque ela não consegue ficar parada. Então, fazer as pazes com esse fato, eu acho que vai facilitar muito a convivência e os pais vão ficar mais tranquilos, porque eles vão entender que elas não estão fazendo aquilo para desobedecer ou porque eles não são bons pais. É porque isso vem delas e é comum a qualquer criança. Então, não. Criança quieta é muito raro. Impossível. Beleza, gente. Então finalizamos mais um episódio do Very Young Learners Podcast. Qualquer dúvida, vocês já sabem, dúvidas, sugestões, críticas, elogios, pode mandar um e-mail pra gente, mandar mensagem pelo Instagram e também comenta no Instagram o que vocês estão achando aí dessa série. Tá? Muito obrigado, abraços. Obrigada, gente. Cuidem-se e até a próxima.